Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Eu desejo que todos estejam bem em nome de Jesus. Amém. E desde já eu quero iniciar o complemento do ensino do estudo bíblico que nós iniciamos semana passada, né? Quero agradecer a sua presença aí no seu lar, né? Assistindo esse vídeo. E desde já eu quero dizer que é um privilégio podermos desfrutar, né, do ensino da palavra do Senhor. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor por esse departamento de ensino, pela vida dos irmãos presbítero Flaviano e Edma, que são os coordenadores desse departamento, que possamos orar por eles, né, para que haja crescimento mais e mais nesse departamento. Quero dar graças também pela vida dos nossos apóstolos, apóstolo Hélio e Graça Moraes, a quem temos olhado, nos espelhado, né, queridos, debaixo de Jesus, temos olhado para caminhar firmes nessa jornada. Então, desde já eu agradeço a sua presença aí, amém, queridos? E quero também dizer, mais uma vez me apresentar, eu sou a pastora João Amorim, esposa do pastor Luciano Amorim. Nós somos pastores na Igreja do Evangelho Pleno em Benedito Bentes, né? Onde já servimos há 17 anos, né, naquela igreja. Glória a Deus por tudo, pela caminhada, pela jornada, pelo socorro bem presente do Senhor em nossas vidas, né? O pastor Luciano começou servindo na sede, então ele tem pelo menos 20 anos de serviço. E glória a Deus que até aqui o Senhor ajudou, o Senhor nos ajudou, Ele está firme, né? Graças a Deus por todas as coisas, né? Que desde já eu peço que vocês orem por nós, porque precisamos das orações. Amém? Eu quero orar com você em nome de Jesus para que possamos dar continuidade a esse trabalho tão maravilhoso, tão poderoso, que faz tanto sentido para a igreja, para a vida espiritual da igreja. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te bendizer. Nós queremos engrandecer o teu santo nome, Paizinho querido. Nós queremos exaltar, Senhor, a tua majestade. Nós queremos, Senhor, reconhecer o teu poderio, a tua santidade. Nós queremos reconhecer, Senhor, o quanto tu és santo, o quanto tu és fiel, o quanto tu és digno de ser exaltado. Reconhecer, Senhor, que tu és sim, tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Pai, entregamos a Ti esse momento, clamamos ao Senhor, nos ajude, nos ensine, nos capacite. Senhor, Espírito Santo de Deus, Tu que tens o conhecimento de todo o interior humano, Senhor, vem nos ajudando nessa hora a fazer a Sua vontade. Que não seja eu, mas seja o Senhor, pois só o Senhor, amigo fiel, é quem conhece todas as coisas. Desde já eu te agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje estamos seguindo essa apostila, né, que tem como tema da série A Oração que Prevalece em Tempos de Crise. Então, nada mais apropriado do que estarmos sendo capacitados pelo Senhor. Eu entendo que nesse momento Deus ele permitiu esse tema para nos capacitar. Então, é um tempo apropriado, é um tempo oportuno, né? Um momento necessário de capacitação, de direção de Deus, né? Um tempo onde estamos passando por crises, por crise financeira, crise na saúde, uma pandemia, né, que assolou todo mundo. E eu vejo essa apostila como uma direção do Senhor, uma preparação. Deus ele está nos preparando para passar por tudo isso, está nos ensinando como passar, nos dando diretrizes, né, como passar por tudo isso. E uma coisa que a gente vê aqui é que essa apostila ela aborda, e nós vemos na vida de Jesus, é o quanto a oração é importante. A oração ela tem muita importância para a gente poder vencer todo e qualquer obstáculo. Então, nós paramos no ponto 3 e falamos um pouco acerca do exemplo de Jesus de vida de oração, do que Jesus inspirou os seus discípulos e até hoje nos inspira, né, da sua vida de oração, da sua busca ao Pai, a sua presença, a
a direção de Deus, a estar sempre em comunhão com o Senhor, com o Pai Todo-Poderoso. E a gente olha para Jesus e vê como ele dava prioridade à vida de oração, como ele dava prioridade ao momento de estar com Deus e orar a Ele, né? E estar diante dele em oração, dialogando, conversando e recebendo do seu Pai aquilo que ele necessitava, né? E eu queria ler aqui um texto de João 14, só para a gente poder seguir firme nessa jornada, que é esse assunto. João 14, 16 e 17 diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Então Jesus ele também promete que nós não estaremos mais sós aos seus discípulos e a todos nós que viemos após eles. Então Jesus ele está falando que nós não andaremos mais sozinhos, que nós não seríamos órfãos, né? Que ele já rogaria ao seu Pai, e o Pai Todo-Poderoso nos mandaria um outro Consolador. Enviou esse Consolador para os discípulos, para que eles seguissem firme a caminhada, sendo dirigidos pelo Santo Espírito, e também deixou esse Espírito em nossas vidas. Nos deixou o Consolador, o Espírito da verdade, como diz o texto, que o mundo não pode conhecer, mas ele está em nós e habita em nós para sempre. Então nós temos que entender isso, nós não estamos sozinhos. Nós não iremos fraquejar porque quem está conosco é maior do que aquilo que está no mundo. Nós não iremos ser paralisados porque quem nos chamou se responsabiliza por nós. Amém, queridos? Então, Jesus também fala da importância de ser cheio do Espírito, né? E agora, vendo o ponto 2 do terceiro item, nós vamos entender o quão é importante de estarmos debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo. Falamos um pouco no domingo passado sobre a oração em espírito, orar em espírito, né? Pois essa oração é poderosa, ela nos edifica o nosso espírito humano, ele é edificado quando estamos orando em línguas, porque essa oração em línguas ela não tem interferências, falamos sobre isso, não há interferência humana, intelectual, não há interferência maligna do nosso adversário. Então é uma comunicação direta com o nosso Deus, nós estamos diretamente conversando com Ele, sendo dirigidos, sendo edificados, sendo lapidados pelo Senhor. Isso é de extrema importância, né? Cultivarmos essa oração em espírito, ela faz parte daquele texto de Efésios 6, quando fala da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, nessa carta aos irmãos lá em Éfeso, ele fala da importância da oração em espírito. E é muito importante, igreja, sermos, em nome de Jesus Cristo, revestidos dessa oração. Amém? Mas esse ponto 2 do item 3 fala assim: a ação do Espírito Santo na oração do crente. Então, o Espírito Santo, ele é intercessor. Agora, o Espírito Santo, ele está nos ajudando a orar, está intercedendo por nós, e nós temos a certeza que não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, o Senhor é poderoso para nos ajudar. E é tremendo, queridos, que Jesus foi tão cuidadoso com os seus discípulos, comigo e com a sua vida, que somos discípulos dele hoje, na atualidade, que ele disse: não vos deixareis órfãos, mas rogarei ao Pai, ele vos dará um novo Consolador, um outro Consolador. Essa foi a palavra. Então agora nós entendemos que o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, ele vem para caminhar conosco, ele vem para ser nosso intercessor. E aqui em João 14,16, quando Jesus ele fala que rogaria ao Pai um outro Consolador, ele nos dá a segurança, aleluia, nos dá a segurança
de saber que a nossa oração é orientada e depende do Espírito Santo. Agora nós não podemos mais, nós não fazemos nada sozinhos. Nós entendemos que nossa oração, que tudo que fazemos tem a ajuda, tem a intervenção, a ajuda e a direção do Espírito Santo. E é poderoso quando entendemos isso e nos deixamos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ponto 2, o texto diz: o Espírito Santo nos socorre na oração. Coisa linda, glória a Deus. Diz ele, junta-se a nós em nossa intercessão, a fim de moldar a nossa oração, que não pode ser compreendida pelo entendimento humano. Glória a Deus. Da mesma maneira que Jesus Cristo intercede por nós no céu, Romanos 8:34, o Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor pelos salvos, Romanos 8:27. Então, da mesma maneira que Jesus está diante do Pai, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por cada um de nós, pelos seus irmãos, pelos filhos de Deus, do seu próprio Pai, o Espírito Santo também, que conhece ao nosso interior, que conhece as nossas necessidades, ele vai diante do Senhor também em intercessão e intercede pelos aqueles que são salvos. Vamos ver esse texto, queridos. Abra sua Bíblia aí no celular, Romanos 8, verso 34. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, verso 34 diz assim: quem os condenará? Aleluia. Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, glória a Deus, e está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor, a nosso favor. Então Jesus, ele está dentro do Pai, intercedendo a nosso favor. Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual a intenção do Espírito, com E maiúsculo, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Aí, da mesma forma como Jesus está diante do Pai, intercedendo por nós, o Espírito Santo também, diante de Deus, ele vai em súplicas e intercessões diante do Senhor, clamar por nós salvos, em nome de Jesus, e em conformidade à vontade de Deus. Ele não faz o que ele quer. Ele não ora da maneira que ele quer, ele não suplica como ele quer ou como apenas queremos, mas ele faz em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Ponto 3 diz: o Espírito Santo habita no crente. Ser habitação do Espírito significa que Deus está sempre presente em nossas vidas, né? Na vida do cristão, mantendo uma relação pessoal com Ele. Nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19. Nesse sentido, o Consolador torna a oração adequada à vontade de Deus. Ele conhece, 1 Coríntios 6, 19, né? Ele conhece todas as nossas necessidades, anseios, pensamentos, falhas, sentimentos, desejos, frustrações e intenções. O Espírito Santo geme pelo crente com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Romanos 8, 26, 27. Nós lemos aqui o 27, vamos ler o 26 para poder entender melhor esse texto. Romanos 8, 26 e 27 diz: do mesmo modo, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, né? No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis. Eu acho linda essa versão King James. Com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Eu acho tremendo essa versão. A versão Almeida diz com gemidos inexprimíveis. Então, essa versão da King James diz com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Então,
a forma como ele vai diante de Deus, orando por nós, em nosso favor, intercedendo por nós. A Bíblia diz que são gemidos impossíveis de serem pronunciados, né? Serem expressos por meio de palavras. É algo que só Ele pode fazer, aleluia. É algo que só Ele pode, diante do Senhor, liberar em nosso favor, né, queridos? Esse texto aqui de 1 Coríntios, eu quero ler também, 1 Coríntios, verso 19. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Perdão. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tende da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Olha que coisa linda. Eles, quando falam que o Espírito Santo habita no crente. Então, o apóstolo Paulo falando aqui, ele disse, acaso não entendeis que o vosso corpo é habitação, é templo do Espírito Santo. E nós temos que entender, amados, que somos um ser tridimensional e que esse corpo, hoje, ele é habitação do Espírito Santo de Deus. Ele é casa, ele é morada do Espírito Santo. Então, eu preciso cuidar dele fisicamente e principalmente espiritualmente, para que o Espírito Santo ele tenha a liberdade de agir, de fazer o desejo dele nessa casa, né, nesse corpo e através desse corpo, né? Ponto 3 diz assim, como deve o crente chegar-se a Deus em oração? Primeiro ponto, reverentemente. Segundo ponto, honestamente. Terceiro ponto, confiantemente. Na verdade, então, aquele texto de Hebreus diz, achegai-vos, que é o texto que a gente está tratando aqui acima, né? Como entrada, como texto áureo dessa apostila. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, né? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a Bíblia fala que devemos chegar ao trono do Senhor em oração, em súplica e intercessão com reverência, né? Um dos pontos chaves para experimentarmos essa vida de oração, essa vida de intimidade, né, diante do Senhor, como devemos chegar? Então, reverentemente, aí diz, é necessário o crente dirigir-se a Deus de modo respeitoso, agraciado, confiante e obediente. Só Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Ele é o único, aleluia. Eterno, supremo, majestoso, todo-poderoso, santo, justo e amoroso. Amém, queridos? A reverência voluntária a Deus e o santo temor em nós sufocam o orgulho, glória a Deus, que é tão comum no homem e muitas vezes encontra-se disfarçado externamente nele, mas latente em seu interior. Então, quando nós temos reverência ao Senhor, quando nós entendemos quem Ele é, aleluia, quando nós reconhecemos o seu poderio, a sua majestade, a sua glória, a sua deidade, aleluia, nós entendemos que diante dele nós não somos nada. Nós não somos nada. Que diante dele nós somos apenas um grãozinho de areia. Que ele ama tanto, que ele cuida tanto, que ele nos chama de filhos, mas diante do seu poder, da sua majestade, da sua glória, nós não podemos nada sem ele. E é tão importante nós entendermos isso, amados, porque às vezes o próprio Deus, ele colocou talentos em nós, ele colocou dons espirituais. E quando nós não entendemos quem somos e quem ele é, nós achamos que aquilo ali é nosso. E devemos entender que nada que Deus nos confiou em nossas mãos para cuidar, para tratar, para fazer crescer é nosso, mas é dele, é para a honra e glória do seu santo nome. É para que ele seja exaltado e bendito, e como Jesus sempre falava, é para que Deus seja glorificado. Deus, ele precisa ser glorificado em nossas vidas. Deus, ele quer ser glorificado em nossas vidas. Amém?
Ponto 2, desonestamente. Quando o crente convicto pelo Espírito Santo e segundo a palavra de Deus, arrependido, confessa seus pecados, erros, falhas e fraquezas, os impedimentos são removidos para Deus agir em seu favor. Ele torna-se alvo das misericórdias divinas, Provérbios 28:13. O crente deve fazer constantemente avaliações em sua obediência à vontade de Deus. Dessa atitude dependem as respostas das suas orações. 1 João 3, 19 e 22, João 15, 17, João 15, 7, Salmo 139 e 24. Então aqui vai um conselho poderoso para nossas vidas. Que quando estamos convictos, né? Ele fala, quando o crente convicto pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, arrependido, confessa seus pecados, erros, fraquezas e falhas, os impedimentos são removidos. Então, queridos, é poderoso nós entendermos que, primeiro, somos falhos, somos sujeitos ao erro, somos sujeitos ao pecado. Não existe ninguém que não seja falho em sua natureza. Não existe ninguém perfeito na terra. Então, eu preciso entender que eu sou falha, sujeita a pecar, sujeita a falhar, sujeita a tantas coisas. E eu preciso entender que se eu falhar, se eu pecar, se eu cair, eu preciso ser honesta com o Senhor. Eu preciso, diante do meu Pai, do meu Deus, me arrepender. Amém? Me arrepender do meu erro, da minha falha e entender que Ele sim tem poder, que Ele sim tem perdão, tem libertação. Amém? Então eu preciso compreender e eu preciso também, um conselho que esse texto diz, eu preciso fazer constantes avaliações ao meu, eu posso dizer, ao meu entendimento de obediência. O que eu tenho como obediência, o que eu entendo por obediência. Eu preciso estar avaliando, passando pelo crivo. O que é para mim obediência? Será que eu estou obedecendo, né? Será que a forma como eu tenho levado a minha vida tem sido uma vida de obediência ao Senhor? Na verdade, deixa eu ler João 15, 7. Eu vou precisar adiantar mais um pouquinho. João 15, verso 7 diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras, aleluia, em vós, permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Então, a Bíblia diz, se primeiro se eu permanecer no Senhor e se a palavra dele permanecer em mim, veja que tem um se. Não é eu vou pedir de qualquer jeito e vai me ser concedido, não. Primeiro, se a palavra dele permanecer em mim e se eu permanecer na sua palavra, ou seja, se eu permanecer obedecendo, se eu permanecer cumprindo a sua vontade, se eu permanecer agradando, ouvindo e obedecendo aquilo que ele está me dizendo. Não é só se eu pedir, é se eu pedir e aquilo que a palavra diz está em mim e eu pratico. Amém? Salmo 139, 24. Não vou poder ler todo o texto para seguir. Salmo 139, 24. Salmo 24 diz assim: vê se há em mim algum sentimento funesto ou algum caminho mau, né? Em outras versões. E guia-me pelo caminho da vida eterna. O salmista, ele orando ao Senhor Deus, ele fala, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Confiantemente, todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração e crer que Deus é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11, 6, né? Orar com fé consiste em apresentar suas necessidades ao Pai Celestial e descansar em suas promessas. Assim demonstramos estar convictos do que Jesus disse quanto ao que pedirmos
ao nosso Pai em seu nome. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,14 que lemos. Entretanto, todo crente deve ter em mente que Deus é soberano e age como quer, concedendo ou não o que lhe pedimos. Ele conhece os seus filhos e sabe o que é melhor para nós. João 10,14 e 15. O crente deve chegar-se a Deus em oração reverentemente, honestamente e confiantemente. E eu acho ainda mais nesse ponto da oração, de receber o que pediu, o princípio está aqui. Jesus falou, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então, a chave está aqui, tá? Em eu permanecer nele, ou seja, eu viver para ele, eu estar nele, eu buscá-lo, eu estar diante dele, né? E a sua palavra está fazendo morada em mim, está vivendo pela palavra, está me movendo pela palavra, está andando pela palavra, está obedecendo a palavra. Amém? E claro que Deus ele vai fazer segundo a sua vontade, né, queridos? Ele não vai fazer apenas porque queremos, mas ele vai fazer segundo a sua vontade, porque Deus não faz o que nós queremos, ele faz o que precisamos. Amém?